Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Hoje a gente vai conversar sobre um clássico da literatura inglesa, Razão e Sensibilidade, o primeiro romance publicado da escritora Jane Austen. Esse é o meu terceiro livro da Jane Austen. Eu já li Mansions Park, já li Orgulho e Preconceito e estou seguindo a minha lista aqui. Então concluí essa leitura de Razão e Sensibilidade, que foi o primeiro romance publicado, por essa escritora. Não foi o primeiro que ela começou a escrever, mas foi o primeiro que ela conseguiu publicar, entre as suas histórias longas, os romances. Este romance aqui, ele vai, como todas as obras da Jane Austen, retratar os costumes, daquela época em que ela viveu, ali no final do século XVIII. Então aqui a gente tem a história de duas irmãs, que são a Elinor e a Marianne. Há quem diga que essas irmãs foram baseadas na própria vida da Jane Austen, que também tinha mais uma irmã. E aqui nessa história a gente tem essas duas irmãs com comportamentos totalmente opostos, como o próprio nome sugere. Então, Razão e Sensibilidade. Razão é representada pela Elinor, que é a irmã mais velha e tem uma postura muito pragmática, em relação à vida, muito sensata e sempre pensando no futuro. E a Marianne, que é a irmã mais nova, na verdade são três irmãs, mas a mais nova mesmo, ela não tem uma participação muito ativa na história. Então a Marianne é mais nova que a Elinor, e a Marianne, ela tem uma visão muito sensível, ela é muito romântica, ela é muito espontânea, ela é muito mais intensa e ela não pensa tanto nas consequências como a Elinor. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são essas duas irmãs com comportamentos totalmente antagônicos, vivendo situações, não exatamente a mesma situação, mas situações que chegam na mesma consequência, que é o impedimento delas se casarem com os seus pretendentes, com as pessoas com quem elas acham que vão ter mais futuro. Não posso dizer que elas amam, porque os relacionamentos naquela época eram muito rápidos, não tinha ali um namoro muito normal como é hoje, As pessoas, elas se uniam a partir de interesses que elas tinham em comum, a partir de indicações das famílias, Então eram casamentos muitas vezes arranjados, mas essas duas irmãs, elas têm pretendentes ali que elas têm ali uma afinidade, que elas realmente gostam, e acontecem situações que vão impedir que elas casem com esses rapazes, Vai ter uma situação meio específica com a Elinor, vai ter uma situação meio específica com a Marianne. E o que a gente vê aqui é basicamente como elas reagem a essas situações, A Elinor sempre pensando no que é melhor para a família, no que vai ser mais prudente de ser feito, e aceitando de uma forma mais, para os padrões da época, que pode se considerar sábia. Já a Marianne, não, ela é uma pessoa que sente muito, ela se abala muito com o que está acontecendo. Então a gente vai vendo esses dois contrapontos, E em relação, assim, ao enredo, o resumo é esse. Basicamente isso acontece porque elas ficam órfãos de pai, e o pai acaba deixando a propriedade para o único filho homem, um homem mais velho, um irmão mais velho, que é a Elinor e que é a Marianne, que era irmão apenas por parte de pai. E esse irmão, ele acaba ali não cumprindo, a promessa que ele faz para o pai de dar o amparo para as irmãs, e elas acabam se vendo numa situação um tanto quanto precária, para os padrões da classe média inglesa ali que elas viviam, e o casamento é realmente a única saída que elas têm para tentar ter uma vida mais digna, O casamento naquela época, ele era tão importante quanto é hoje, por exemplo, você escolher uma carreira, e as mulheres, se empenhavam tanto, se dedicavam tanto em fazer um bom casamento em termos financeiros também, mais ou menos como hoje as pessoas encaram um concurso público, por exemplo. É um paralelo que eu faço, assim, pela forma como as heroínas, as protagonistas desses romances, elas se preocupavam tanto com o casamento. Então, basicamente, esse é o enredo, no grosso da história é isso.
E em relação à minha experiência, né, com essa história, no começo do livro, ele começou para mim de uma forma bem fluida, ele foi bem dinâmico, porque já no começo a gente tem a morte dos pais delas, e a gente tem ali aquele conflito com o irmão, que na verdade esse irmão, ele não era uma pessoa exatamente má, mas ele era muito influenciado pela sua esposa, que era uma pessoa muito prepotente, uma pessoa muito gananciosa e que não queria dividir nada, embora eles já estivessem bem de vida, é ela que faz a cabeça ali do marido para ele não deixar nada para Elinor e para Marianne. Então ali no começo a gente tem essa apresentação dos personagens e a gente tem essa postura ali da cunhada da Elinor e da Marianne, que é uma pessoa muito manipuladora, então dá um dinamismo ali para a história no começo. E eu achei que a história toda ia seguir assim, nesses altos e baixos, né, e nessas intrigas familiares. Porém, ali pelo meio, a história ela perde um pouco dessa força, né, as coisas ficam um pouco mais estabilizadas quando a Elinor e a Marianne, com a sua mãe, né, elas vão para uma casa de um parente distante. Daí ali as coisas ficam um pouco mais aquietadas e tudo acontece nos pensamentos e nas conversas caseiras que elas têm. Então, o livro, para mim, ele começou muito legal, foi bem engatilhada a leitura. No começo, ele fica um pouco mais arrastado, não acontecem tantas coisas, a gente tem mais diálogos ali entre as personagens, entre as irmãs, com a mãe, tem ali alguns vizinhos que, né, naquela época o pessoal ia muito de uma propriedade para outra, era o grande evento do dia era ir para outra propriedade. E o fim do livro, eu confesso que o desfecho ali das irmãs eu achei um pouco rápido, assim, eu achei que poderia ter tido um pouco mais de detalhes, poderia ter algum diálogo mais específico entre os rapazes e as irmãs, né? Não vou dizer se elas casam ou não com aqueles rapazes no começo, mas existe ali um desfecho, né, onde elas decidem o destino delas, mas foi uma coisa muito apressada, assim, na minha opinião. E muita gente não gosta da forma como esse livro acabou, né, principalmente para uma dessas irmãs, né, o casamento que ela faz, mas eu acho que esse final ele faz sentido, né, no contexto ali da obra, porque esse romance ele vai ter uma visão muito pragmática sobre o casamento. Então, não, mesmo a irmã ali, a Marianne, que é mais emotiva, ela tem ali aquelas afetações, né, como a narradora traz, mas sempre mostrando isso como uma falta de prudência, né, que isso não levava a nada, porque o casamento ele acontecia como era previsto pelas famílias e como ficasse melhor no arranjo financeiro. E sobre essas personagens, então, como eu disse, elas são bem o extremo, né? Elas estão nos extremos. A Elinor muito, muito pragmática, a Marianne muito, muito emotiva. Então, para mim foi um pouco difícil me apegar a elas. Na verdade, eu acho que não teve nenhuma personagem dessa história que me cativou verdadeiramente, que eu quis, sabe? Que quando ela entrava em cena eu ficava ali empenhada para não perder nada. Na verdade, por esses extremos de 8 a 80, eu não consegui me apegar a nenhuma delas. A Elinor, o que eu sentia lendo sobre ela e, né, vendo o desenvolvimento dela na história, é que ela é aquela típica irmã mais velha que acaba assumindo a responsabilidade da casa, né? Porque a mãe delas também era uma pessoa extremamente emotiva. Ela era que nem a Marianne. A Marianne era assim porque ela era o reflexo da mãe, basicamente. Então a mãe dela me irritava muito, porque a mãe delas não passava ali uma maturidade, não parece que tudo que ela viveu de ter 3 filhos e já ter sido casada, agora viúva, parece que não ensinou muita coisa para ela, porque eu não senti que ela passava ali algum equilíbrio para ela, sabe? Então eu fiquei muito irritada com a mãe delas e eu via que a Elinor, ela se sobrecarregava com essa necessidade de tentar manter a família nos eixos da prudência. Então, na verdade, eu ficava lamentando pela Elinor, né? Porque ela tinha 19 anos e já tinha que carregar ali a sua mãe e a sua irmã, né, as 2 irmãs, para tentar manter a família, né, com um bom futuro.
E a Mariane, por sua vez, que era muito mimada, a gente sentia raiva, né? Eu ficava com raiva muitas vezes, porque ela era meio infantil, né? Ela era exagerada, aquela pessoa irritante, qualquer coisinha chora e dramatiza e tudo mais. Então, nesse sentido, se for pensar no efeito que as personagens causaram, para mim a Mariane despertou muita raiva, assim, muita indignação, né? Então, nesse sentido, não posso dizer que não foi uma personagem que eu não gostei, né, do ponto de vista literário, porque ela me despertou alguma coisa. Pensando ainda sobre os personagens, né, no Orgulho e Preconceito, por exemplo, a gente tem ali a Elizabeth, que tem um senso de humor, uma ironia, né, que ajuda a gente a se manter envolvido na obra. A dinâmica dela, né, com o Mr. Darcy também é bem salpicada ali de ironias, de, enfim, aquelas alfinetadas que eles tinham, e isso era muito legal. E no Orgulho e Preconceito também temos o pai da Elizabeth. Não sei se vocês já leram e vão lembrar, mas ele era um personagem também que vivia ali dando umas tiradinhas engraçadas pra cima da mãe da Elizabeth. E ele era uma pessoa que também eu gostei muito de acompanhar, embora ele não participasse tanto da história, mas eu lembro dele de Orgulho e Preconceito, foi um personagem que eu gostei bastante. E aqui nessa história eu não encontrei assim esse personagem que me cativou. Tem um personagem que é bem secundário, que é o marido ali de uma parente, que ele tem uma postura bem assim descaradamente soberba, né? Ele é descrito como uma pessoa muito altiva, que fala o que vem à cabeça. Só que ele parece muito pouco. Mas esse personagem eu teria com certeza gostado bastante se ele tivesse se desenvolvido mais, né, aparecido mais na história, mas realmente ele era bem secundário. E assim como foi em Orgulho e Preconceito, eu gostei muito do narrador dessa história. Os narradores da Jane Austen são muito assertivos, gosto muito da forma como ela vai conduzindo a história. Embora que a história, de forma geral, não tenha me envolvido tanto, o que a narradora fala, né, o que o narrador dessa história fala, é sempre muito interessante. Por exemplo, tem uma frase que eu adorei, que ela vai descrever a reação da Elinor, né, para um dos cavalheiros ali da cena, e ela diz o seguinte: Elinor concordou com tudo, pois não achava que ele merecia o elogio da oposição racional. Então é uma frase que eu vou levar para a vida, né, quando achar que não vale a pena discutir, vou pensar ali na Elinor, né, e ver que não, essa pessoa não merece, né, ou não tem o privilégio da oposição racional. Então, sabe quando tu concorda com tudo? E aqui nessa frase tão curta, ela traz ali uma elegância, né, não só da composição, mas também das ideias, da forma de falar, e também fala muito sobre a personagem, né, que a Elinor, mesmo naquele posicionamento mais retraído, né, mais na dela, ela tinha uma visão muito crítica, não só dos arranjos, né, da sua época, mas também sobre cada pessoa, né, sobre cada personalidade que estava ali ao redor dela. Então, essa obra eu gostei, não vou dizer que eu não gostei, porque teve, principalmente no começo, né, ela começou muito bem, teve ótimos momentos aqui na narração, mas não foi uma história que me cativou ao ponto de eu ler novamente, né. É legal a gente ler Jane Austen porque é uma autora, né, referência para várias outras histórias, né, que vieram depois. Mas não foi uma história que me envolveu nem pelo desenrolar da história em si, nem pelas personagens. E um ponto que eu senti um pouquinho de falta, assim, que eu acho que teria me ajudado, seria um pouco mais da descrição dos ambientes, né? Eu sei que aqui é um romance de costumes, então o foco era realmente a interação entre as pessoas, mas a ambientação para mim é algo muito importante em uma história e aqui não teve tanto isso, né? Tem sim em alguns momentos, mas eu senti falta de um pouco mais, sabe, para eu me inteirar realmente da história e me sentir lá dentro. E uma curiosidade é que eu li esse livro mais ou menos ao mesmo tempo que eu tô assistindo Bridgerton. Então eu peguei muito, né, dessa referência visual, que foi algo que me ajudou a imaginar um pouco mais. Mas, né, um livro sempre tem que funcionar por si só, independente de, né, consumos paralelos e independente também da referência que o autor seja no meio, no fim, um livro ele precisa ser sempre uma boa história, né? Tem que nos cativar, tem que nos envolver.
E essa história, não vou dizer que foi ruim, mas não vai para minha lista de releituras. Pessoal, então Razão e Sensibilidade era uma das leituras, né, que eu programei para esse ano de 2024. Agradeço pela tua companhia até aqui e queria que tu me ajudasse a escolher se no próximo ano eu leio Emma ou se eu leio Persuasão, né, porque eu vou continuar lendo as obras da Jane Austen. Gostei muito de Orgulho e Preconceito, então não vou desistir dela apenas porque este livro aqui não foi um dos meus favoritos. Tá certo? Muito obrigada pela tua companhia até aqui. Se tu gostou do vídeo, por favor, deixa o teu like e a gente se vê nas próximas resenhas.